Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre o limite de uma função, a disciplina de cálculo diferencial integral. É a nossa aula 2. Na aula 1 nós fizemos uma introdução, a verificação de qual é o conceito de limite e onde ele se aplica. Nós fizemos dois exemplos, verificamos duas funções em pontos onde ela não está determinada e verificamos o que acontece quando a gente se aproxima desse ponto, que poderíamos fazer esse conceito através da aproximação numérica, pegando valores cada vez mais próximos, ou a gente pode fazer pela manipulação, pela utilização aí das ferramentas da matemática básica. Tá? Então, usamos duas técnicas na aula passada, uma delas a fatoração, colocação em evidência para fazer o cancelamento, e a outra a divisão de polinômios. O que a gente vai fazer hoje é a verificação de mais duas técnicas para a gente entender esse conceito. Né? Então, disciplina cálculo 1, limite de uma função, conceito inicial, aula 2. Peço que se vocês não sejam inscritos no canal, para se inscrever, para acompanhar esse curso de cálculo 1 aí que a gente está iniciando. Se gostar do vídeo, deixa o joinha, se não gostar, deixa um comentário falando o que você não gostou, para a gente tentar melhorar. E se puder também, me siga no Instagram, @prof.rafaelgalas. Então, vamos à resolução dos exemplos. Então, nós temos aqui uma função f de x igual a 2x² menos 5x mais 2, dividido por 5x² menos 7x menos 6. Bom, essa função, a princípio, não pode ser fatorada, com colocação em evidência de nenhum termo, bem como não dá para fazer a divisão de polinômios de forma direta com resto zero, porque não são múltiplos os termos. A cada um dos termos não é múltiplo de imediato, né? Aqui a multiplicação é 3, aqui já não é 3, aqui também não é, então já não funciona. Teria que ser cada um dos termos ser múltiplo do outro com um múltiplo igual. Tá? Então o que a gente pode fazer aqui? Bom, nesse caso, eu posso chamar essa equação aqui de 1 e essa equação de 2, e eu posso fazer Bhaskara. Tá? E a gente vai fazer a fatoração, né? Vocês devem lembrar aí a fatoração e a fórmula de Bhaskara. Se vocês não lembrarem a fórmula de Bhaskara, vocês podem pegar um vídeo da minha playlist aqui de matemática básica. Então, vou fazer x igual menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 2. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O objetivo não é fazer o Bhaskara detalhadamente, né? Mas sim a aplicação dele eu vou fazer de forma mais imediata. Tá? Tendo dúvida, tem vídeo para vocês darem uma olhada. 5 mais ou menos a raiz, 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tudo isso dividido por 4. Vou fazer aqui na frente para otimizar o espaço. X igual a 5 mais ou menos, 25 menos 16, 9, raiz de 9, 3, dividido por 4. Dois elementos, x', 5 mais 3, 8, dividido por 4, 2. X duas linhas, 5 menos 3, 2, 2 quartos, que a gente pode dividir por 2 e deixar isso aqui como 1 meio, certo? Pronto. 2 e 1 meio. A fatoração da equação do segundo grau é a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas, certo? A gente pode escrever dessa forma. Então essa nossa primeira equação aqui, ela pode ser escrita como o nosso o a é o elemento que está vinculado ao x², então é 2 que multiplica x menos o x', que é 2, vezes o x menos x duas linhas, que é meio. Se ficar bem escrito dessa forma e a gente conseguir cancelar um elemento, ok. Senão nós vamos fazer a junção de dois elementos.
ou a multiplicação distributiva desse com esse, ou deste com esse, tá? Já vamos ver como é que isso vai ficar. Então, vamos fazer o 2 agora. Tá? Vamos fazer a simplificação aqui do conjunto 2, x igual, vou fazer diretão, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é menos 6. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 5. X igual, menos com menos mais, 7 mais ou menos, 7 ao quadrado, 49, mais 4 vezes 5, 20, vezes 6, 120, menos com menos mais, dividido por 2 vezes 5, 10. Tá? Vou fazer uma separação entre os dois aqui para não ficar confuso. Fazendo aqui o Bhaskara, x igual 7 mais ou menos 49 mais 120, 169, raiz de 169 é 13, dividido por 10. X', 7 mais 13, 20, sobre 10, que é igual a 2. E o x, duas linhas, 7 menos 13, menos 6, sobre 10, que a gente pode dividir por 2 e escrever como menos 3 quintos. Como que vai ficar a fatoração disso aqui? Tá? A que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Na nossa segunda equação, a é 5, então vai ficar 5 que multiplica x menos 2, que multiplica x menos x duas linhas, que é menos 3 quintos, então vai ficar positivo. X mais 3 quintos. O que a gente conclui dessas duas equações que a gente fatorou? Essa e essa. Que elas têm um elemento em comum. Tá? Como elas têm um elemento em comum, o que pode acontecer? A gente pode, quando for dividir uma pela outra, podemos cancelar. Será que essa função que é comum é a função que zera o denominador? Dá para fazer um teste rápido aqui, ó, aplicando o valor que zera essa, tá? Que é o 2. 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20, menos 7 vezes 2, 14, 20, menos 14, menos 6, 0. Eu posso reescrever esse limite da seguinte forma. Usei todo o espaço que eu tinha programado para outra, tá? Reescrevendo. Vamos ver se eu consigo fazer a outra aqui. Vai ficar assim. A primeira, que é 2x² menos 5x mais 2, vai ficar 2, que multiplica x menos 2, vezes x menos meio, dividido pela segunda aqui, que eu fatorei e escrevi dessa forma. 5 vezes x menos 2 vezes x mais 3 quintos. Se eu simplificar aqui, ó, eu não tenho mais problema com o 2. Então ela ficaria assim, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos meio, menos 1. 5 vezes x, 5x, 5 vezes 3 quintos, há algum problema, por exemplo, em calcular o limite quando x tende para 2? Limite quando x tende para 2 dessa função aqui pode ser resolvido sem nenhum problema, tá? Por quê? Porque o 2 não zera o denominador. Posso aplicá-la no ponto. Quando o 2 não for um elemento problema, posso aplicar 2 vezes 1 menos 1 dividido por 5 vezes. Aqui não é 2 vezes 1, é 2 vezes 2, que é o x. 5 vezes 2 mais 3. Tá?
2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Esse x2 aqui, eu não poderia usar aqui no começo da equação. Se eu pegasse o 2 e colocasse aqui, 4 vezes 5, 20, menos 14, menos 6, daria 0. Lógico que o exercício vai ser apresentado para vocês de uma maneira diferente dessa. Estou querendo mostrar para vocês, num exercício que você pegue ele com x tendendo a 2, por que a gente quer saber o comportamento perto do 2? Porque no 2 ela é uma função indefinida, tá? Então a gente manipula ela, reescreve, para que não tenha problemas em aplicar naquele ponto onde ela anteriormente estaria indefinida, beleza? Então aqui, o terceiro método de matemática básica que a gente utilizou foi o Bhaskara, tá? Aqui, nesse próximo exemplo, sobrou um espacinho para ele aqui, f de x igual a x menos 9 sobre raiz de x menos 3. O domínio dessa função é x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser o quê? Para que não zere isso aqui, ó, tem que ser uma raiz de x menos 3 que dê zero. Isso não pode acontecer. Para que isso dê zero, essa raiz tem que ser 3. Para essa raiz ser 3, o x tem que ser 9. Portanto, o x tem que ser diferente de 9. Qual é a nossa ideia? Calcular o limite dessa função quando o x tende para 9. Se o x for 9 direto, que é menos, corrijam por favor, menos. Se o x for 9 direto, é raiz de 9, que é 3 menos 3, 0. O que a gente pode fazer aqui? Multiplicação pelo conjugado, que seria multiplicar por raiz de x mais 3, tanto o numerador quanto o denominador. Então vai ficar limite com x tendendo para 9. Parte superior, não precisa fazer nada, só deixar representado o x menos 9 vezes raiz de x mais 3, dividido pela parte de baixo. Raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado, que é x. Raiz de x vezes 3, 3 raiz de x. Menos 3 vezes raiz de x, menos 3 raiz de x. Menos 3 vezes mais 3, menos 9. Aqui, os elementos mais e menos são iguais, a gente vai simplificar e vai sobrar aqui, ó, limite, quando x tende para 9, de x menos 9 vezes raiz de x mais 3, dividido pelo que restou aqui embaixo, que é x menos 9. Chegou numa parte que a gente gosta muito, que é de fazer o cancelamento. O que sobrou da função agora, que é o raiz de x mais 3, tem alguma restrição em relação a aplicar o 9? Nenhuma, tá? Então vai ficar limite de x tendendo para 9 de raiz de x mais 3 igual a raiz de 9 mais 3, que é igual a 3 mais 3, resultado final 6. Limite dessa função quando x tende para 9 é igual a 6. O que a gente utilizou aqui? O conjugado. Então, temos quatro formas diferentes para utilizar: fatoração, divisão de polinômio, Bhaskara, racionalização de denominador, enfim. Tem muita ferramenta da matemática básica que a gente pode utilizar aqui para começar a resolver os limites, que nós vamos dar notação para eles na próxima aula. Por que normalmente a gente calcula o limite próximo a esses valores? Porque nesses valores é onde a função é indefinida e aí a gente faz essas manipulações matemáticas para poder resolvê-las. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!